Brasil de olho no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento que pode cassar a chapa Dilma Temer entra no segundo dia. O relator Herman Benjamin rebate questionamentos da defesa. O juiz lembra que o pedido inicial para cassar a chapa já mencionava a Odebrecht como suspeita de ter transferido propina para a campanha de 2014. E afirma que, por isso, é legal considerar depoimentos de marqueteiros petistas e de delatores da empreiteira. Só os índios não contactados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito colaboração premiada. Se isto não é fato notório e público, não existirá outro. Michel Temer muda a versão e admite que usou, sem pagar, um jatinho particular para viajar com a família para a Bahia em 2011. Mas diz que não sabia que o avião era de Joesley Batista. O Ministério Público Federal acusa a OAS de ter usado uma conta de campanha do então vice Michel Temer para pagar propina para o ex-ministro Henrique Eduardo Alves. O Superior Tribunal de Justiça rejeita uma das denúncias contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Veja também, o Irã sofre um atentado inédito do Estado Islâmico e a Guarda Revolucionária do país culpa os Estados Unidos e a Arábia Saudita. E cientistas anunciam a descoberta dos fósseis mais antigos da espécie humana. O Jornal Nacional está começando. O Tribunal Superior Eleitoral se reuniu hoje para retomar o julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Durante toda a manhã, o relator Herman Benjamin respondeu a questionamentos da defesa feitos ontem. O principal deles relacionado aos depoimentos de delatores da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura. As defesas de Dilma Rousseff e de Michel Temer haviam alegado que estes depoimentos não podem ser considerados pelo tribunal, porque, segundo eles, não fariam parte do pedido inicial feito pelo PSDB. Ou seja, por serem informações obtidas após a apresentação da ação. Seriam fatos novos, como a defesa colocou, e isso seria vedado pela legislação. Os depoimentos são importantes por causa da gravidade do que os delatores contaram à Justiça Eleitoral. Marcelo Odebrecht disse que a construtora financiou a campanha da chapa Dilma Temer com dinheiro de propina. João Santana e Mônica Moura contaram que Dilma sabia que eles recebiam dinheiro de Caixa 2 no exterior pelo trabalho na campanha e que a Odebrecht era quem realizava esses pagamentos. Herman Benjamin usou dois argumentos principais para rejeitar esses questionamentos. Primeiro, ele destacou que o artigo 23 da Lei das Inelegibilidades autoriza a avaliação de quaisquer fatos que tenham relação com o processo e que isso está previsto também no Código do Processo Civil, além de ter sido garantido em decisão do Supremo Tribunal Federal. Aqui, na Justiça Eleitoral, nós não trabalhamos com os olhos fechados. Esta é a tradução deste princípio da verdade real. Não há dúvidas, portanto, de que o regime jurídico aplicável ao rito das ações consagra o poder do juiz de buscar a verdade real dos fatos. É um dever-poder. O juiz que não o fizer está prevaricando. O relator disse que, apesar de a lei permitir, inclusive, o uso de indícios e de presunções para formar suas convicções, ele apenas se baseou em fatos públicos e notórios. Só os índios não contactados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito colaboração premiada. Se isto não é fato notório, não existirá outro. E não se trata de conteúdo da colaboração premiada, mas do simples fato da celebração. Eu não esse dispositivo para que se entenda a magnitude dos poderes que nós, como juízes eleitorais,
Temos. Mas reitero, eu não me utilizei destes poderes. De novo, quero enfatizar que reconheço aqui formalmente os poderes que a lei complementar, não é a lei ordinária, mas que a lei complementar me confere como juiz eleitoral, mas não vão encontrar no meu voto nenhuma utilização de indícios e presunções. Embora a lei expressamente me permita usar esses indícios e presunções, desde que fundamentada a decisão. O argumento foi reforçado pelo ministro Luiz Fux, que presidiu a comissão que deu origem ao novo Código de Processo Civil. Ontem, advogados dos dois lados haviam citado votos anteriores de Fux para defender posições opostas. A defesa para que a ação se restrinja ao pedido inicial. A acusação para que os novos fatos possam ser considerados. Fux esclareceu que tanto a lei quanto a jurisprudência do Supremo dão autoridade para o juiz conduzir procedimentos, cabendo ao magistrado determinar a coleta das provas necessárias para a formação da convicção. O destinatário da prova é o juiz, porque ele é que deve aproveitar as provas e motivar sua decisão em relação às provas. O que bem interessa é a verdade da decisão final. Então, na essência, o que ocorre no processo? A ação é a verdade do autor, a defesa é a verdade do réu, o processo reúne a verdade de ambos e a sentença é a verdade do juiz. E para que o juiz proclame a sua verdade, ele tem que se valer dos seus elementos de convicção e motivá-los. O relator Herman Benjamin apresentou ainda um segundo argumento para considerar os depoimentos dos delatores da Odebrecht e dos marqueteiros. Projetou um slide com o pedido inicial do PSDB, deixando claro que a Odebrecht foi explicitamente mencionada, ao contrário do que tinha argumentado a defesa. Herman Benjamin afirmou que a inclusão de depoimentos relacionados à empreiteira não foi uma invenção do relator. Fundamental de início, deixar claro que nas petições iniciais da AGE, da AIME e da representação, a empresa Odebrecht é incluída com nome e sobrenome entre as suspeitas de terem transferido propinas, expressão da petição inicial, à campanha da coligação com a Força do Povo, em 2014. O título deste item das petições iniciais é Financiamento de campanha mediante doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras como parte da distribuição de propinas. Então, dizer que Odebrecht foi uma invenção do relator, esses documentos indicam que esta observação não procede. Durante a fala de Herman Benjamin, o ministro Napoleão Nunes Maia pediu uma parte para discordar que um juiz possa tomar a iniciativa de incluir fatos públicos e tomar depoimentos. Indagou-se nesse caso, o TSE não deveria incluir também depoimentos da JBS, que envolvem Dilma Rousseff e Michel Temer. Presidente, ministro relator, esses episódios da JBS não são também públicos e notórios? Como? Não são públicos e notórios? Não entendi. Os da JBS não são públicos e notórios? Mas Vossa Excelência gostaria que fosse além da Petrobras? Não, eu não gostaria que não fosse nem na Petrobras. Eu acho que, porque, veja, já que Vossa Excelência abriu o leque não. para investigar os fatos posteriores, esse da JBS é gigantescamente grandioso. O relator esclareceu que a JBS não tem vinculação nenhuma com a Petrobras e que, portanto, não está no pedido inicial da ação, muito diferente da Odebrecht. Eu concordo com Vossa Excelência de que são fatos posteriores, e aí sim, fatos posteriores na sua integralidade. Mas o meu voto, ministro Napoleão, e Vossa Excelência verá, e os outros colegas também, está inteiramente focado naquilo que vem descrito nas petições iniciais. E JBS não consta lá,
nem em tese, tampouco consta alguma vinculação da JBS com a Petrobras e, portanto, com aqueles limites. Eu vou me restringir às petições iniciais. Herman Benjamin lembrou que em 2015, ao analisar um recurso contra o arquivamento de uma das ações, o tribunal já havia decidido pelo prosseguimento do caso e pelo aprofundamento das investigações. E que isso foi decidido com base em voto do hoje presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Vale reproduzir novamente trecho do voto do ministro Gilmar Mendes naquele agravo. Aspas. Eu procurei enfatizar no próprio texto os fatos ocorridos. Por exemplo, só para ficar em uma hipótese. Imaginemos que o fato fique comprovado, como se enuncia, que o financiamento da campanha se deu mediante recursos da Petrobras via propina. Há uma proibição clara nesse sentido. Há dados fortes e vamos ignorar isso na ação? Pergunta o ministro Gilmar Mendes. Agora, como que o autor, e é outra pergunta do próprio relator, agora, como que o autor, eu gostaria que me ensinassem, afirma o ministro Gilmar Mendes, poderia provar esses fatos, porque ele tinha os elementos iniciais com base nos depoimentos. Essa é a pergunta-chave. Porque, do contrário, nós estaremos condenando a AGE, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, a morrer sempre de inanição, exceto se for contra o vereador ou o prefeito da pequena cidade. Esta é a pergunta-chave posta pelo relator, ministro Gilmar Mendes. O ministro Herman Benjamin disse que, como a questão já tinha sido decidida em 2015, o tema não deveria estar sendo discutido novamente, estaria superado ou precluso na linguagem técnica. O Instituto da Preclusão tem por objetivo, como é de todos conhecidos, estabelecer o andar para frente no processo, favorecendo a obtenção do provimento jurisdicional final. A partir do momento em que as regras do jogo estão estabelecidas, não é possível juridicamente alterá-las. É isso que se quer aqui. Alterar as regras do jogo, do jogo processual, que não foram postas por mim, mas por uma decisão colegiada de 5-2, cujo relator, não me canso de repetir, foi o ministro Gilmar Mendes. Esta matéria está preclusa nesses autos, pois se trata evidentemente, de repetição daquilo já deliberado no agravo regimental antes citado. O ministro Gilmar Mendes respondeu que se sente honrado de ter dado o voto que permitiu o prosseguimento das ações, mas afirmou que, desde o início, a intenção não era cassar mandato. Disse que seu voto permitiu expor a forma como as campanhas eleitorais são feitas no Brasil. Esta ação só existe graças ao meu empenho. Modéstia às favas. Vossa Excelência hoje é relator e está brilhando aí na televisão do Brasil todo. Nesse caso, deve esse seu amigo. Você sabe que eu prefiro o anonimato. Muito mais. Mas Vossa Excelência deve de um a seu juiz, amigo. Um juiz mas o Brasil, dedicado aos seus processos que não tem nenhum glamour. O Brasil gosta de conhecer. Aliás, processo que se discute, presidente, é bom um esclarecimento aqui. Não é? Processo em que se discute condenação de A, B, C ou D, em qualquer natureza, não tem e não deve ter nenhum glamour pessoal. Eu insisti na abertura deste processo. E eu dizia claramente, não estou aqui a defender cassação de mandato. Mas queremos abrir esse processo para discutir o tema. Por quê? E eu sou transparente em relação a isso. Não nego o que eu fiz ontem. Quer dizer, olha aqui, item 4 da minha ementa. Financiamento de campanha com dinheiro oriundo de corrupção, propina da Petrobras.
claramente isso. Há suporte probatório que justifica a instrução processual da ação de impugnação do mandato eletivo quanto ao suposto abuso do poder econômico decorrente do financiamento da campanha com dinheiro oriundo da corrupção por propina. Eu até vou distribuir este voto, porque considero realmente, na minha carreira, um dos mais importantes. Porque, de fato, contribuí, evitei que houvesse o arquivamento desta ação e contribuí para o aprimoramento do sistema. Todo esse debate que nós estamos tendo, modéstia às favas, é graças a essa insistência. Claro que contei com a solidariedade dos colegas, mas não tivesse eu levantado o debate, muito provavelmente nós teríamos chancelado, como chancelamos, muitos agravos regimentais, não é? No sentido do desprovimento. Portanto, modéstia às favas, mais uma vez, este é um voto histórico, tal como o de Vossa Excelência, mas esse foi o voto que permitiu que se abrisse essa caixa, não é? De segredos. Portanto, esses debates têm sido úteis para que nós possamos influenciar o processo de aprimoramento e de reforma política, que tinha chegado, como os fatos estão a revelar, não havia mais o que descer na escala das degradações. Todos esses questionamentos deveriam ser julgados como preliminares, ou seja, antes que o relator julgasse o mérito da questão. Mas ele disse que essas preliminares não poderiam ser avaliadas sem considerar o mérito e pediu para que assim fosse feito. Conseguiu o apoio de todos os ministros, inclusive o de Tarcísio Vieira. Ele lembrou que o Tribunal Superior Eleitoral já tinha concluído que somente no mérito, ou seja, na discussão definitiva sobre cassação ou não do mandato, é que seriam definidas quais provas poderiam ser consideradas pelo plenário. Um fato relevante a amparar a proposta do ministro Herman, o que decidido pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, a folha 2051, no sentido de que a questão da sua imprestabilidade ou não e da suposta falta de correlação com os fatos narrados na inicial será aferida quando da decisão final, no momento em que será a prova analisada com profundidade sobre os aspectos formal e material, certamente aproveitando-se apenas o que servir a um julgamento a se realizar nos estritos limites do pedido. Então, a decisão judicial nos autos remetendo para o exame do mérito, um momento propício para essa apartação. O ministro Herman Benjamin não teve tempo de entrar no mérito. Assim, o tribunal marcou a continuação do julgamento para amanhã, às 9 horas da manhã, com sessões à tarde e à noite também. Os outros ministros ainda precisam se manifestar sobre esses pontos. O relator, então, vai ler o voto dele, recomendando a cassação ou não da chapa Dilma Temer. O presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, já agendou sessões extras também na sexta-feira e no sábado. A expectativa é que o julgamento termine ainda esta semana. Numa solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Temer voltou a dizer hoje que vai conduzir o governo até dezembro do ano que vem. Mesmo que não apareça, o julgamento está na agenda do presidente. Temer anoiteceu e amanheceu de olho no TSE. Ele ainda estava no Jaburu quando a sessão foi reaberta hoje. Uma hora depois, já no Planalto, chamou os ministros do Palácio para fazer avaliações do cenário político, sempre com a TV ligada no julgamento. O único intervalo foi para o lançamento do Plano Safra no fim da manhã. E o presidente discursou ignorando a crise. Que eu posso dizer aos amigos, colegas, deputados, deputadas, senadores, senadoras, prefeitos, vice-prefeitos, agricultores em geral, pessoas da indústria ligada à agricultura, eu posso dizer que vocês dão uma injeção de otimismo no nosso país. E é com esta alma, com esta animação, não é? Com este vigor, com esta revitalização que esta solenidade provoca no governo, que nós vamos conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018. Muito obrigado, presidente. Mas nos bastidores do Planalto, esse otimismo não se confirma. A preocupação maior não é nem com o julgamento no TSE, mas com o inquérito sobre as delações da JBS. O fio de alta tensão para Temer e seu entorno se chama Rocha Loures.
Eles têm informação de que o ex-assessor do presidente está sendo pressionado pela família a fazer delação premiada. E isso está tirando o sono do presidente e dos seus aliados, que já dão como certo que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai apresentar denúncia contra Temer. Por isso, os articuladores do governo, que até pouco tempo garimpavam votos pelas reformas, agora correm atrás de votos para tentar barrar o processo contra Temer no Supremo. Caso haja denúncia, serão necessários 2/3 dos votos na Câmara, 342 deputados, para admitir a denúncia. E o Planalto está jogando com tudo para impedir esse placar e evitar, assim, que se abra caminho para que o Supremo julgue o presidente. O Palácio do Planalto admitiu hoje que o presidente Michel Temer viajou num avião particular para a Bahia quando ainda era vice-presidente, mas informou que ele não sabia quem era o dono do jato. Ontem, ao falar sobre a informação do delator da JBS, Joesley Batista, de que Temer tinha viajado num avião do empresário, o Palácio do Planalto declarou que Temer usou aviões da FAB. Hoje, o governo voltou atrás. Depois que veio a público a informação de que Michel Temer e família tinham viajado no avião de Joesley Batista em 2011, a assessoria do presidente Temer divulgou esta nota ontem à noite. O então vice-presidente Michel Temer não foi a Comandatuba em janeiro de 2011. Ele foi no mês de abril para compromisso com o grupo LIDE e utilizou a aeronave da FAB para seu deslocamento. Michel Temer também usou o avião da FAB para deslocamento a Porto Alegre no mês de janeiro. Hoje, no entanto, a presidência divulgou nova versão dos fatos. Disse que o então vice-presidente Michel Temer utilizou a aeronave particular no dia 12 de janeiro de 2011 para levar sua família de São Paulo a Comandatuba, deslocando-se em seguida a Brasília, onde manteve a agenda normal no gabinete. A família retornou a São Paulo no dia 14, usando o mesmo meio de transporte. O vice-presidente não sabia a quem pertencia a aeronave e não fez pagamento pelo serviço. De acordo com o plano de voo a que a TV Globo teve acesso, a aeronave PR-JBS decolou de Congonhas, São Paulo, a 1h55 da tarde do dia 12 de janeiro de 2011, levando Michel Temer e família. Chegou no aeroporto de Comandatuba, na Bahia, às 3h15 e decolou novamente, desta vez rumo a Brasília, com Michel Temer a bordo, às 3h30 da tarde. Às 5 horas, o vice-presidente chegou a Brasília. A agenda oficial de Temer naquele dia previa uma série de reuniões a partir de 4 da tarde. A família de Temer, que ficou em Comandatuba, voltou para São Paulo no dia 14 de janeiro no jato de Joesley. O avião decolou por volta de 8 da noite e chegou a Congonhas perto de 10 horas da noite. O diário de bordo do avião particular de Joesley Batista já foi entregue à Procuradoria-Geral da República. A JBS está fazendo um levantamento de todos os voos da aeronave e de outras que podem ter sido fretadas para servirem a políticos. E os investigadores querem saber se Temer usou esse avião outras vezes, para ir a cidades como Porto Alegre, por exemplo. E apesar de o presidente ter dito em nota oficial que não sabia a quem pertencia a aeronave, fontes com acesso à investigação revelaram que Joesley Batista disse que recebeu uma ligação do presidente agradecendo as flores dadas à esposa de Temer, Marcela, momentos antes da viagem de volta a São Paulo. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte acusou a empreiteira OAS de ter pagado propina para o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do PMDB, por meio de uma conta de campanha do então vice-presidente Michel Temer. A informação consta no detalhamento do pedido de prisão de Henrique Eduardo Alves. O ex-deputado e ex-ministro do Turismo nos governos Dilma e Temer foi preso ontem. Ele é acusado de receber pelo menos 10 milhões de reais em propina da OAS e da Odebrecht em projetos como a Arena das Dunas e o Porto Maravilha. A propina teria sido paga na forma de doação oficial para a campanha e também via Caixa 2. O Ministério Público afirma que um dos repasses foi por meio da conta de campanha do então vice-presidente Michel Temer. Segundo o Ministério Público, em 11 de setembro de 2014, a OAS transferiu R$ 500 mil para a conta de campanha de Temer, então candidato à reeleição na chapa de Dilma Rousseff.
No mesmo dia, segundo os procuradores, o dinheiro foi transferido da conta de campanha de Temer para o Diretório Estadual do PMDB no Rio Grande do Norte. Depois, para a campanha de Henrique Alves. Henrique Alves era candidato ao governo do estado. Ele perdeu a eleição. Os investigadores identificaram 206 telefonemas entre Henrique Alves e o então presidente da OAS, Léo Pinheiro. Eles suspeitam que Henrique tenha usado de sua influência para facilitar a liberação de verbas para obras. Ele foi transferido para a Academia de Polícia ontem à noite. Está sozinho num quarto. O advogado de Michel Temer, Gustavo Guedes, declarou que a data do depósito informada pelo Ministério Público não corresponde aos dados que constam da prestação de contas do então vice-presidente. O advogado afirmou ainda que essa é uma tentativa do Ministério Público de interferir no julgamento do TSE. O ex-assessor da Presidência da República, Rodrigo Rocha Loures, foi transferido hoje para o presídio da Papuda, 30 quilômetros de Brasília. Ele estava na Superintendência da Polícia Federal desde sábado. Segundo os advogados, o depoimento de Rocha Loures foi remarcado para sexta-feira. Antes, a defesa quer ter acesso ao material completo da investigação. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou por unanimidade uma denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Foi uma decisão rápida. A Corte Especial do STJ acompanhou por unanimidade o voto do relator, ministro Og Fernandes. Ele não aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. Fernando Pimentel era acusado de improbidade administrativa por ter comprado sem licitação, em 2004, câmeras de segurança para monitorar o centro de Belo Horizonte. O hoje governador era prefeito da capital mineira na época. O relator entendeu que não há provas da participação de Pimentel na compra irregular. Não se tem qualquer prova, ou mesmo elemento indiciário, da participação do acusado. Eu digo, repito, a ausência de justa causa se revela na falta absoluta de lastro probatório mínimo que autorize a instauração da instância penal. Em nota, a defesa de Pimentel afirmou que já esperava a rejeição da denúncia. O processo foi encaminhado ao STJ porque Pimentel tem foro privilegiado e a Corte Especial é responsável por julgar governadores. O STJ tem ainda outras duas decisões a tomar envolvendo Fernando Pimentel, mas relacionadas com outra investigação, a Operação Acrônimo. Pimentel é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ocultação de valores por supostamente ter recebido propina da Odebrecht e da montadora Caoa entre 2011 e 2014, quando era ministro do Desenvolvimento do governo Dilma. Esses dois julgamentos ainda não foram marcados. A seguir, prefeituras são suspeitas de inflar o número de vítimas das enchentes em Alagoas. O Irã sofre um atentado inédito do Estado Islâmico e a Guarda Revolucionária do país culpa Estados Unidos e Arábia Saudita. Você poderia se arrepender por mim. O Ministério Público de Alagoas está investigando suspeitas de fraudes nos dados oficiais de prefeituras sobre o número de pessoas atingidas pelas chuvas. Na semana passada, a Defesa Civil de Alagoas tinha afirmado que as chuvas deixaram pouco mais de 39 mil desabrigados ou desalojados no estado. O governo federal liberou 13 milhões de reais em ajuda para os municípios afetados. Hoje, a Defesa Civil fez uma revisão dos números de atingidos, pouco mais de 1.300. O Ministério Público de Alagoas suspeita que os municípios tenham superfaturado os números de pessoas afetadas pelas chuvas para receber um repasse maior de recursos já liberados pelo governo federal. Os promotores perceberam isso depois de visitar as cidades e constatar que a conta não bate. Foram variadas situações em que os dados fornecidos por alguns municípios, eles não eram coincidentes com a realidade. Então, tivemos municípios, você tem ideia, de serem indicados no FID 500 desabrigados e não tinha um desabrigado sequer. A Defesa Civil Estadual afirmou que a redução dos números no FID, Formulário de Informação de Desastre, já era esperada
e que o Estado vai devolver os 13 milhões de reais. Trabalhamos com as piores das hipóteses, por isso tivemos um número tão elevado. O recurso que veio assistencial para o momento assistencial não foi utilizado, suprimos isso com as doações e principalmente com os recursos do próprio Estado. O Estado vai devolver esse dinheiro. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil? Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Olá, Maju, boa noite. O que você destaca hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, eu destaco o perigo amanhã que mora no sul do país, onde a chuvarada tem causado muitos problemas. Em Santa Catarina, mais de 24 mil pessoas estão fora de casa, o número que a gente quase 2.700 estão em abrigos. O município mais atingido lá é Rio do Sul. No Rio Grande do Sul, a pior situação é na fronteira com a Argentina. O Rio Uruguai subiu muito, alagou várias cidades e pode continuar subindo. Destaque para o nível do Rio Uruguai em Uruguaiana e também em São Borja. Em Santa Catarina, o Rio Itajaí, em Rio do Sul e em Canoinhas, e também o rio Canoinhas estão em situação de emergência. Amanhã, os temporais devem atingir essa área vermelha, aqui grande parte do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e sul do Paraná. Tudo isso por causa de uma nova frente fria que em algumas áreas vai fazer chover demais. Porto Alegre é sem dúvida a capital onde a chuva deve pegar mais pesado. Em Florianópolis deve chover a partir da tarde e em Curitiba à noite. Pode chover forte no sul de Mato Grosso do Sul e no extremo norte do país e tem previsão de chuva passageira aqui em áreas do litoral nordestino. Mas a gente observa que é o tempo firme que vai dominar a cena na maior parte do Brasil. Em São Paulo e no Rio de Janeiro pode ventar e esquenta nas duas capitais. Calor e tempo firme também em Cuiabá, em Teresina e em Rio Branco. Renata. Boa noite, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Bonner. 13 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas num duplo atentado a lugares simbólicos de Teherã, a capital do Irã. Um dos ataques foi no mausoléu do Ayatollah Khomeini, líder da Revolução de 1979, que transformou o país numa república islâmica. Um homem-bomba se explodiu. Meia hora antes, 4 homens entraram armados no prédio do parlamento iraniano, vestidos de mulher. Eles não chegaram a invadir o plenário, onde estavam os parlamentares. Aí os terroristas publicaram esse vídeo em que um homem aparece baleado. Muitas pessoas tiveram que ser retiradas pelas janelas. O governo informou que os 6 terroristas eram cidadãos iranianos. Outros 5 suspeitos foram presos. Eles estariam planejando um terceiro ataque. O Estado Islâmico reivindicou a autoria dos atentados, os primeiros do grupo no país. Apesar de defender uma visão distorcida do islamismo, o grupo terrorista se define como seguidor da corrente sunita, enquanto o Irã é o maior país xiita do mundo. A Guarda Revolucionária do Irã culpou a Arábia Saudita e os Estados Unidos pelos ataques. Aqui nos Estados Unidos, o Donald Trump se limitou a dizer que está rezando pelas vítimas e acrescentou o seguinte, que países que patrocinam o terrorismo correm o risco de virarem vítimas do mal que promovem. É um momento de tensão na região, em que os Estados Unidos e seus aliados no Oriente Médio fazem de tudo para isolar o Irã. Subiu para 8 o número de mortos no ataque em Londres do último sábado. A polícia encontrou um corpo no rio Tâmisa e acredita que seja de um turista francês atingido pela van dos terroristas na London Bridge. Amanhã, os britânicos vão às urnas para eleger o novo parlamento. A segurança dominou o último dia de campanha. Aqui no Brasil, em Belém, 5 homens foram assassinados num bar. Testemunhas disseram que homens encapuzados chegaram de carro, bloquearam o acesso à rua e começaram a atirar. Mais 14 pessoas ficaram feridas e 2 delas eram crianças. Ninguém foi preso. Já são 46 mortes em 5 chacinas registradas em Belém neste ano. A seguir, o aumento do preço do gás de cozinha. E a descoberta dos fósseis mais antigos da espécie humana. A Petrobras anunciou hoje que vai fazer reajustes mensais no preço do botijão de gás de uso residencial. A partir de amanhã, o botijão fica 6,7% mais caro nas refinarias. A empresa calcula que o repasse médio ao consumidor deve chegar a 2,2%, que dá em R$ 1,25 por botijão.
E a última informação de hoje, um grupo internacional de cientistas anunciou a descoberta dos fósseis mais antigos da nossa espécie, Homo sapiens. Os ossos encontrados no Marrocos têm cerca de 300 mil anos, 105 mil anos a mais do que os encontrados na Etiópia e que eram considerados os mais antigos vestígios do Homo sapiens. De acordo com os pesquisadores, essa diferença na idade e na distância entre os locais em que os fósseis foram descobertos sugere que a evolução da nossa espécie foi mais lenta do que se pensava. As reportagens do JN estão no Globoplay para você rever quando quiser. Aqui na TV tem futebol, depois da novela Força do Querer. Em seguida, Profissão Repórter e as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã. O Brasil de olho no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento que pode cassar a chapa Dilma Temer entra no segundo dia. O relator Herman Benjamin rebate questionamentos da defesa. O juiz lembra que o pedido inicial para cassar a chapa já mencionava a Odebrecht como suspeita de ter transferido propina para a campanha de 2014. E afirma que, por isso, é legal considerar depoimentos de marqueteiros petistas e de delatores da empreiteira. Só os índios não contactados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito colaboração premiada. Se isto não é fato notório e público, não existirá outro. Michel Temer muda a versão e admite que usou, sem pagar, um jatinho particular para viajar com a família para a Bahia em 2011. Mas diz que não sabia que o avião era de Joesley Batista. O Ministério Público Federal acusa a OAS de ter usado uma conta de campanha do então vice Michel Temer para pagar propina para o ex-ministro Henrique Eduardo Alves. O Superior Tribunal de Justiça rejeita uma das denúncias contra o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Veja também, o Irã sofre um atentado inédito do Estado Islâmico e a Guarda Revolucionária do país culpa os Estados Unidos e a Arábia Saudita. E cientistas anunciam a descoberta dos fósseis mais antigos da espécie humana. O Jornal Nacional está começando. O Tribunal Superior Eleitoral se reuniu hoje para retomar o julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Durante toda a manhã, o relator Herman Benjamin respondeu a questionamentos da defesa feitos ontem. O principal deles relacionado aos depoimentos de delatores da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura. As defesas de Dilma Rousseff e de Michel Temer haviam alegado que estes depoimentos não podem ser considerados pelo tribunal porque, segundo eles, não fariam parte do pedido inicial feito pelo PSDB. Ou seja, por serem informações obtidas após a apresentação da ação. Seriam fatos novos, como a defesa colocou, e isso seria vedado pela legislação. Os depoimentos são importantes por causa da gravidade do que os delatores contaram à Justiça Eleitoral. Marcelo Odebrecht disse que a construtora financiou a campanha da chapa Dilma Temer com dinheiro de propina. João Santana e Mônica Moura contaram que Dilma sabia que eles recebiam dinheiro de Caixa 2 no exterior pelo trabalho na campanha e que a Odebrecht era quem realizava esses pagamentos. Herman Benjamin usou dois argumentos principais para rejeitar esses questionamentos. Primeiro, ele destacou que o artigo 23 da Lei das Inelegibilidades autoriza a avaliação de quaisquer fatos que tenham relação com o processo e que isso está previsto também no Código do Processo Civil, além de ter sido garantido em decisão do Supremo Tribunal Federal. Aqui, na Justiça Eleitoral, nós não trabalhamos com os olhos fechados. Esta é a tradução deste princípio da verdade real. Não há dúvidas